Olá, eu sou o professor Max e hoje vamos resolver a questão 11 do Colégio Pedro II, do ensino médio regular diurno. Bem, vamos começar lendo a questão. Iberê Tenório, no canal Manual do Mundo do YouTube, explica como calcular a altura H de um prédio usando um prato d'água e uma trena. No experimento, ele posiciona um prato com água, então deve ser esse aqui, e mede a distância desse prato, ponto P até um ponto A no pé do prédio. Em seguida, posiciona-se sobre um ponto B no chão, tal que A, P e B estão alinhados com P entre A e B e consegue enxergar o topo do prédio refletido no prato de água. Mede a distância de P a P e a altura H, do chão até os seus olhos. Por fim, aplica a ideia de que o ângulo de incidência de um raio de luz é igual ao ângulo de reflexão desse mesmo raio, conforme se vê na figura a seguir. Então, esses ângulos aqui, alfa, deixa eu pintar aqui de verde, esses ângulos alfa e alfa são iguais. Aqui no prato com água, né? Bem, aí a gente tem todas essas informações, ele mediu aqui, mediu, e ele quer calcular a altura do prédio pelo visto. Vamos ver o que mais a questão fala. Ao medir com uma trena, ele encontrou AP sendo 20 metros. Então, aqui você tem 20 metros. Beleza. E também encontrou P e B 20 centímetros. E a altura dele é de 1,70 metros. Beleza. Diante disso, é correto afirmar que a altura H zona do prédio é D. Bem, a gente tem que observar aqui, primeiramente, que a figura está fora de escala, tá? Então, ele não tem, né, essa altura equivalente praticamente a do prédio. Então, pensando nisso e também vendo que os ângulos que o prédio faz com o chão e os ângulos que ele faz com o chão são retos, a gente acaba tendo uma semelhança de triângulos, porque como a soma é 180, esses dois ângulos aqui, eles são forçados também a serem congruentes, chamar de beta. Pensando nisso, a gente vai aplicar aqui um caso de semelhança de triângulos, que é o caso ângulo-ângulo-ângulo, chamado de AAA. Vou explicar aqui rapidamente a ideia de semelhança de triângulo, para depois a gente resolver a questão. Semelhanças de triângulos, que eu separei alguns triângulos para a gente ver, é basicamente a ideia de que um triângulo se mantém se ele for comprimido ou expandido, digamos assim. Se eu comprimir ou se eu expandir o triângulo, as propriedades dele se mantêm, né? Os ângulos vão se manter e a gente vai ter uma certa proporção entre os lados. O que eu quero dizer? Por exemplo, isso daqui, se essa hipotenusa desse triângulo retângulo multiplicou 3 vezes do pequeno para o maior, esse cateto da parte de baixo também vai ser multiplicado 3 vezes. O que eu posso observar aqui, tentando encaixar alguns triângulos. A ideia é que a hipotenusa também vai caber praticamente 3 triângulos e mais um pedacinho que fica faltando. Se um estica por determinado número, digamos 3,2, você vai ter aqui que o outro lado também vai esticar pelo mesmo número, mantendo uma proporção que na maioria dos casos leva a gente a fazer uma regra de 3, mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, vamos utilizar essa ideia aqui para resolver a questão. Primeiro, eu preciso separar os triângulos, separar a ideia de um triângulo menor e de um triângulo maior. Bem, os dois triângulos retos aqui nesse ponto, maior que é o triângulo do prédio, que tem H de altura e 20 metros de base, e o outro tem 20 centímetros de base e 1,7 metros de altura. Aí, o que eu vou fazer baseando naquilo que eu acabei de explicar? Para eu passar de 20 centímetros para 20 metros, eu vou precisar multiplicar por 100 centímetros. Esse prefixo, ele lembra essa ideia de cent, né? Multiplicar por 100 ou dividir por 100, dependendo de como você está fazendo essa passagem. Então, o que eu posso observar aqui? Se eu multiplicar 20 centímetros por 100, eu chego lá em 20 metros. Aí, como eu expliquei, esse outro cateto aqui também vai ser multiplicado por 100 para passar para o outro triângulo. Então, 1,7
vezes 100 vai me dar a altura que eu estou procurando. Para multiplicar por 100, como aqui tem 2 zeros, eu repito o número, posiciono meu lápis onde estava a vírgula e vou andar 2 vezes com a vírgula para lá e completar com zeros, né? Nessa ideia. Então aqui vai ter 170 metros, o que nos dá a letra A. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, considere compartilhar com seus colegas e deixar o like. Até o próximo vídeo.